Olá, sejam muito bem-vindos ao Dissipando as Trevas. A experiência que vou compartilhar com vocês é uma história real, relatada por Cíntia Santos, que ocorreu na cidade de São Paulo, no ano de 1978, quando tinha apenas 7 anos de idade. Ela diz: esta fase da minha vida foi muito difícil. Morávamos meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs, sendo uma delas mais velha e a outra mais nova do que eu. Nossa casa era muito pequena. Havia apenas um cômodo e um banheiro do lado de fora. Minha mãe sempre nos contava histórias arrepilantes naquele lugar. Dizia que sentia a presença de demônios, que chegavam a deixar o ambiente muito frio e, para piorar, ainda havia vultos. Numa dessas histórias, lembro que ela estava lá fora e olhou em direção da escada que dava acesso à rua, que era mais alta do que o nível da casa. O que viu a assustou e entrou apavorada, dizendo que alguém muito próximo da família havia falecido, porque foi isto que ela percebeu naquela aparição. Por incrível que pareça, no dia seguinte, recebemos notícia de que uma amiga sua havia falecido. Estas perturbações sempre rondaram minha família, e a minha mãe sempre foi a mais perturbada entre todos nós. Mas o episódio que considero ter sido mais macabro foi o que aconteceu com meu pai. Numa destas manifestações, minha mãe o acordou de madrugada, dizendo que o ambiente estava muito frio, e ao olhar ao redor, meu pai notou que minha irmã mais velha também estava acordada e muito assustada, com os olhos esbugalhados, sem poder falar, e apontava na direção da geladeira. Ao olhar, também pôde ver um vulto na porta que, segundo ele, era muito alto. Conseguia ver apenas parte das pernas e tronco, mas não via a parte superior, que se misturava com a penumbra do ambiente e desaparecia no teto. Destemido, porém assustado, meu pai começou a gritar, dizendo palavrões em sinal de confronto com aquela criatura. Foi quando acordei e pude ouvi-lo esbravejando, dizendo: "Volte para o inferno, que é de onde você não devia ter saído!" Com isto, aquele vulto sumiu e tudo voltou a ficar calmo naquele momento. Assim voltamos a dormir e alguns dias tranquilos se passaram. Até que meu pai começou a ter crises e a entrar em delírio. Começou a falar coisas sem sentido e era nítido que ele não estava bem. Até parou de se alimentar, de fazer as suas higienes mais básicas. E nem trabalhar pôde mais. Perdeu completamente a sua saúde mental, sua própria identidade e também a das pessoas, as quais percebia como se fossem animais. Eu mesma dizia a ele ser uma raposa. Lembro que saía muito cedo para ir à escola e os cachorros da vizinhança latiam ao me ver. Eu sempre podia ouvi-lo dizendo: "Olha lá, a raposa já está saindo da toca."
Quando estava um pouco menos alucinado, buscava alívio espiritual lendo a Bíblia, chamando a mim e minhas irmãs, e ali juntos lia para nós alguns trechos, entonando a voz como se estivesse rezando, e ao mesmo tempo tentando nos dizer algo como: tenham cuidado. Apesar de ser totalmente leigo em questões espirituais, naquela situação era notório que ele podia encontrar algum refrigério no livro sagrado. Os dias foram se passando e a situação ficando ainda mais crítica, com ele surtando, entrando em crise psicótica. E a minha mãe, não tendo saída, decidiu, com o apoio da minha avó, levá-lo para um centro psiquiátrico. E chegando lá, diante do quadro em que estava, tentaram sedá-lo com uma dose de sossega-leão. Mas isto foi muito pior, porque, em vez de acalmá-lo, o deixou ainda mais agressivo, a ponto de tê-lo que juntar e colocar nele uma camisa de força. Éramos muito leigos quanto às coisas espirituais e nada a respeito da fé sabíamos. Uma espécie de ceticismo misturado com misticismo norteava as nossas vidas. E ninguém dentre os parentes e nem no hall de amigos eram diferentes. Nesta situação, muitos meses se passaram e, já sem esperança, recorremos a um centro espírita. Neste lugar, revelaram que se tratava de uma possessão que envolvia a presença de muitos espíritos. Uma legião de demônios apoderou-se dele logo naqueles dias, deixando-o completamente louco. No ritual que os médiuns daquele centro fizeram, os demônios que estavam nele se comunicaram e, para devolver-lhe a lucidez, pediram que fizessem uma espécie de batismo quando chegássemos em casa com determinadas ervas e sais, os quais foram entregues à minha mãe logo após a sessão. E isto devia ser cozido e derramado sobre a sua cabeça. Chegando em casa, apesar da sua resistência, foi o que fizemos. E o impressionante aconteceu. Minha mãe contou isto por muitos anos, que conforme a água escorria ao ser derramada sobre ele, desciam larvas de sua pele semelhantes àquelas que surgem no arroz quando está vencido. Logo que acabaram de lhe dar tal banho, o resultado foi imediato. Meu pai recobrou os sentidos, procurou fazer a sua higiene pessoal e em seguida pediu uma boa refeição, coisas que não fazia voluntariamente há muito tempo. Assim voltamos à velha rotina, para a qual hoje olho e vejo o quanto já fomos desprovidos da luz divina, onde passei o resto da minha infância e boa parte da minha juventude, tropeçando aqui e ali no meio da escuridão. E nesta jornada testemunhei muitos outros episódios macabros, cercados por esses vultos que sempre apareceram para minha mãe, relatos que deixarei para compartilhar em outra oportunidade. Finalizo por aqui dando graças a Deus por ter conhecido a Jesus Cristo, que me iluminou, dissipando as trevas que haviam em mim. Muito obrigada por oferecer este espaço onde pude contar um pedacinho da minha história. Este é o depoimento da Cíntia Santos, da cidade de São Paulo. Muito obrigado, Cíntia, e que Deus continue iluminando os seus passos. Obrigado também a você que esteve conosco até o fim deste vídeo. Beijo no coração e até a próxima.